E hoje, gente, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial e Nacional também do Diabetes. E por que a data é importante? Números da edição mais recente do Atlas de Diabetes, publicado em 2021, mostram que 537 milhões de adultos em todo o mundo vivem com a doença e o diabetes foi responsável em 2021 por 6 milhões e 700 mil mortes no mundo, uma a cada 5 segundos. Esses números todos confirmam aí a doença como um desafio mundial para a saúde e o bem-estar de indivíduos, famílias e sociedades de uma maneira geral. Por isso, hoje a gente traz aqui uma autoridade no assunto, a doutora Ermelinda Pedrosa, diretora científica da Sociedade Brasileira de Diabetes. A doutora já está posicionada para falar com a gente aqui. Seja bem-vinda, viu, Ermelinda, ao Edição Manhã. Muito obrigada. Bom dia, Ingrid, a você e a todos os ouvintes. Bom dia, doutora. E para a gente começar, então, eu pergunto qual a importância de se ter uma data, né, como essa para falar de diabetes e qual a mensagem, a principal mensagem que deve ser passada nesse 14 de novembro. Veja bem, o diabetes é realmente uma doença complexa e, como você bem colocou, ela atinge mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil, a gente tem cerca de 16 milhões, e o grande problema que a gente aponta também é que metade dessas pessoas não sabe que tem a doença. E, infelizmente, quando elas descobrem, principalmente aquelas que têm tipo 2, que compreendem entre 90% a 95% dos casos, podem já ter até algum tipo de complicação associada. Então, o lema da Federação Internacional de Diabetes, IDF, que é a sigla em inglês, é justamente esse: educar para proteger o futuro. Ou seja, nós precisamos investir em educação, em orientação, para que o paciente com diabetes faça a sua autogestão, porque é fundamental que ele compreenda como se cuidar para evitar complicações, mas também a gente precisa educar a população acerca dos principais fatores de risco que podem levar à doença. Eu estou vendo aí na tela que vocês estão mostrando, principalmente pessoas que têm excesso de peso ou obesidade, principalmente essa gordura que fica nessa região abdominal, que é bastante perigosa, digamos assim. Então, diabetes anda, infelizmente, de braços dados com excesso de peso, com o sedentarismo, com a falta exatamente de atividade física regular, além da alimentação inadequada, que infelizmente é hoje uma das grandes formas das pessoas, digamos assim, sobreviverem. Então, é preciso educar profissionais, educar os pacientes, educar os familiares e, sobretudo, alertar a população para o risco de ter a doença e, assim, ela fazer os seus testes regulares para descobrir a doença em tempo hábil. E é sobre isso exatamente a minha próxima pergunta, doutora, porque você comentou em relação ao número, né, a parcela de pessoas que tem a doença e não descobriu ainda. Eu queria saber como se descobre, como acontece o diagnóstico do diabetes e se é uma preocupação que é sempre considerada nos exames de rotina, e daí vem a importância, né, de um acompanhamento médico e também, já emendando aqui, né, quais são os sintomas relacionados a que a gente deve prestar atenção, a que exatamente nós devemos ficar atentos? Veja bem, começando pela primeira parte do que você colocou, os principais fatores de risco, ou seja, aquelas condições que colocam a pessoa com maior chance de desenvolver a doença, realmente é isso que você está mostrando na tela: a obesidade. Infelizmente, o Brasil está com um número crescente, não só entre adultos, mas também entre crianças e adolescentes. A história na família de um caso de diabetes, principalmente entre parentes de primeiro grau, como o pai ou a mãe, também o fato de se ter hipertensão arterial, a pressão alta, também ainda o problema de excesso de gordura no sangue, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, e aquelas mulheres que já tiveram algum caso, uma ocorrência de diabetes na gestação. Esses fatores, em conjunto com o fato de se viver, infelizmente, num cenário de sedentarismo e alimentação inadequada, fazem parte dos principais fatores de risco para a doença. Infelizmente,
a doença pode evoluir assintomático, ou seja, o paciente até às vezes descobrir que está com 350 de glicose no sangue sem nenhum sintoma. Isso não é muito comum quando se tem um nível de glicose nessa faixa, mas pode haver sim, e não é incomum. Agora, quando a pessoa apresenta sintomas, são sintomas que já denotam que o nível de glicose também está mais alto, pode até ultrapassar esses 350, 400, 500, enfim. Então, quais são as principais manifestações clínicas? A pessoa começa a perder peso, urinar bastante, e, logicamente, ela se desidrata e passa a ter também muita sede. Pode sentir, então, uma sensação de fraqueza, a visão fica borrada, a pessoa também passa a ter, pode ter também, assim, problemas de formigamento, sensações de formigamento nos pés e nas pernas. E, enfim, é um quadro generalizado que leva a uma situação bastante grave, dependendo do nível da glicose e também de outros achados. As crianças têm mais chance de ter esses sintomas, que nós chamamos de cetoacidose, e é um quadro que se instala mais rapidamente e requer, muitas vezes, hospitalização. Infelizmente, Ingrid, para o caso das crianças, principalmente em países de baixa e renda média, as crianças são diagnosticadas tardiamente, já com esse quadro grave de cetoacidose. Portanto, hoje eu até posso dizer a você que uma notícia importante vem do Reino Unido, que eles vão começar hoje uma grande pesquisa para fazer um rastreamento em crianças, em torno de 20 mil na faixa etária de 3 a 13 anos, que é uma pesquisa inédita, porque não se faz assim estudos de rastreamento em crianças. Isso é feito mais em pessoas com diabetes tipo 2. Mas, de qualquer maneira, é mais um aceno para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. E, doutor, uma questão que está atrelada ao diagnóstico que acontece tardiamente é a questão das complicações, né? Elas podem vir como consequência do mau controle da glicemia. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa questão das complicações que são trazidas por conta do diabetes e também atrelando aí, né, a questão do diagnóstico tardio. Exatamente. Olha, a gente tem que pensar assim, no cenário da pessoa, ou da criança, ou adolescente, ou até mesmo um adulto jovem com diabetes tipo 1, que as complicações estão associadas principalmente a uma evolução mal controlada. Portanto, a primeira mensagem em relação às complicações para essa população é de que o controle deve ser buscado desde o início da doença, para que ela possa ter o que a gente chama de memória metabólica, que vai realmente prevenir as complicações. Para as pessoas com diabetes tipo 2, que muitas vezes descobrem a doença já com complicações, até principalmente no âmbito cardiovascular, nós temos, por exemplo, dados infelizmente preocupantes. 80% das causas de mortes entre as pessoas com diabetes tipo 2 é, de fato, a doença ateromatosa cardiovascular, ou seja, as doenças cardiovasculares, que compreendem infartos, angina, também aquelas associadas ao comprometimento vascular no cérebro, como o AVC, e ainda também morte por outras causas. Então, o diabetes é uma doença que, infelizmente, traz um risco maior de outras complicações, entre elas também a insuficiência cardíaca e a complicação da evolução da doença renal crônica. Para você ter uma ideia, 37% das pessoas que têm doença renal crônica têm também diabetes. Então, a gente precisa buscar essas complicações o quanto antes, fazendo testes cardiovasculares, procurando saber se a pessoa tem algum sintoma que pode investigar a insuficiência cardíaca, como também fazer um exame simples de coleta de creatinina, que é um marcador da função renal, e um exame simples de urina para ver se a pessoa tem perda de proteína pela urina. Então, assim, considerando que 75% das pessoas com diabetes estão nos países de baixa e renda média, a gente tem que fazer esforços para realmente, através da educação,
fazer com que as pessoas se tornem mais conscientes dessa problemática e assim a gente evitar essas complicações, que além de tudo, pioram muito a qualidade de vida das pessoas, como também tem um impacto grande do ponto de vista econômico no sistema de saúde. E doutora, dentro de tudo isso tem a questão também de ser uma doença que tem tratamentos, né? Por exemplo, as consequências, elas podem ser evitadas ou atrasadas com medicamentos, exames regulares, tratamento das complicações. Então é mais um argumento aí a favor da detecção, né? De as pessoas entenderem a importância desse monitoramento e ter da onde partir para ir para o tratamento, né? Assim. Exatamente, Gal, você está colocando algo assim extremamente importante, porque infelizmente, principalmente pela falta de capacitação, digamos assim, ainda grande de uma parcela dos profissionais de saúde, principalmente esses médicos não especialistas, a gente tem que procurar entender que na hora em que a pessoa tem um diagnóstico de diabetes, ela deve começar o tratamento. Claro que, além das medicações, é importante orientar, educar e promover um estímulo para que ocorra a realização de atividade física regular, pelo menos assim, entre 150 a 180 minutos por semana, uma atividade moderada até um pouquinho mais intensa, dependendo da condição, claro, de saúde da pessoa. E a medicação tem sim que ser instituída o quanto antes. A gente tem os principais medicamentos no Serviço Público de Saúde, no SUS, e recentemente tivemos, assim, a notícia boa, nos últimos 2 anos, da inserção de uma nova droga, que é a dapaglifosina, que também ajuda muito tanto na questão da proteção da doença cardiovascular quanto da doença renal. Então, hoje, principalmente na questão do diabetes tipo 2, a gente tem que pensar assim, se o paciente tem realmente um risco de doença renal, um risco de doença cardiovascular, ele tem sim que receber as drogas que são mais importantes para deter esse processo. Perfeito, doutora Ermelinda. Eu agradeço a sua participação aqui no Edição Manhã e toda a didática com que você conversou com a gente hoje.